Agora que você já teve uma visão geral do Excel, vamos começar a pôr a mão na massa e aprender os comandos, desde os mais básicos até os mais avançados. Então vamos abrir a nossa planilha aqui. Primeiro comando que a gente vai começar a mexer aqui é sobre preencher a célula com dados. E dados, quando eu falo isso, eu quero dizer tanto faz se for texto, tanto faz se forem números, tá? Então, desde que a célula não fique vazia, então temos aqui uma célula ativa, que é a célula que está selecionada, vazia, e aqui temos uma célula com dados. Então agora vamos aprender como inserir os dados na célula. Você pode dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, ele vai ativar o cursor e aí você escreve o que você quiser, por exemplo, curso de Excel. E aí existem algumas maneiras de você finalizar. A primeira delas é com Enter, e aí ele joga a célula aqui para baixo. Tá? Dois cliques de novo, posso voltar a editar e continuar escrevendo aqui o que eu quiser. Posso apagar, editar as informações. E eu também posso clicar com o mouse fora da célula. Isso daí finaliza o que eu escrevi e mantém a célula aqui, tá certo? Então, outra maneira super simples também, você seleciona a célula que você quer digitar e simplesmente digita, que ele também funciona. Uma outra maneira, eu seleciono a célula, eu posso clicar aqui em cima na barra de fórmulas, tá vendo? Ativei o cursor e escrevo curso de Excel. Também com Enter eu finalizo aqui. Então veja que existem várias maneiras de você escrever a mesma coisa dentro da célula. Uma vez aprendido isso, agora a gente vai aprender alguns comandos para formatar a célula. Tá? Aqui tanto faz, tá? Só um breve comentário, se for número ou se for texto. Tá? Então agora a gente vai aprender alguns comandos de formatação. Então o que eu quero que você preste atenção? Quando eu seleciono uma célula aqui, ó, e ela está jogando para a direita, eu posso colocar esses comandos aqui, ó, para mexer no alinhamento do texto dentro da célula. Então, essa célula, como ela está escrita quase na totalidade da largura da célula, você vai ver que não vai ter muita diferença, tá? Tá vendo? Ela mexe bem pouquinho. Então, para ficar mais claro, eu vou utilizar essa daqui que tem uma distância considerável do texto até o final da borda da célula. E aí você pode ou colocar ele para a esquerda, ou centralizado, ou para a direita, depende da sua necessidade, tá? Então você usa esses 3 comandos de alinhamento aqui. E quando você usa esses daqui? Por exemplo, quando você tem uma célula mais larga, então eu vou esticar a célula aqui, eu já vou ensinar esse comando, e aí o seu texto, tá vendo que ele ficou para baixo? Eu vou esticar essa coluna também. Ele ficou para baixo e para a esquerda, então eu seleciono a célula que eu quero formatar, então no caso é essa daqui, seja bem-vindo ao curso de Excel, e simplesmente clico aqui em cima. Ele mostra, tá vendo que o texto vai ficar formatado para a parte superior. Ou eu quero um texto no centro da célula, né, na altura, centralizado na altura da célula. É esse comando. Ou eu quero ele na parte de baixo da célula. E aí esse outro é sobre a parte de esquerda, meio e direita, né? Então esses 3 de cima são para você formatar verticalmente e esses 3 de baixo é para você formatar na parte horizontal. Então veja que eu posso combinar. Tá? Então eu quero centralizado e centralizado também na altura. Ou eu quero ele para a direita e para baixo. E aí você faz da forma que melhor lhe convier. Já que eu mexi na coluna, vamos aprender então como que a gente edita a coluna. Então se você trouxer só o cursor do mouse, você vai perceber que ao chegar aqui na borda da coluna, ele muda, tá vendo? Então você tem que chegar bem pertinho da borda. Então se você passar para o lado de lá, ele pode selecionar a coluna de cá. Tá? Então eu quero esticar a coluna E. Então você tem que tomar cuidado se as colunas forem muito estreitinhas, por exemplo, dessa forma, para saber qual que é a coluna que você está esticando. Então essa é a maneira mais fácil, mais direta, quando você tem já o texto escrito e você quer, de acordo com o que você está visualizando, você quer deixar a coluna já no tamanho aqui. Uma outra maneira, digamos que eu deixei uma coluna larga dessa forma e meu texto acaba aqui. Então eu tenho outros textos aqui abaixo da mesma coluna D que não acabam na mesma borda. E aí eu posso simplesmente
mexer o cursor do mouse até aqui, até ele virar esse símbolo, né, bem na borda aqui, e dar 2 cliques com o botão esquerdo. E aí ele ajusta automaticamente ao tamanho do texto. Tá? Eu vou repetir esse comando. Ó, cliquei, né, ó, cliquei e estiquei, dei 2 cliques, ele automaticamente se ajusta. Então, ó, vou deletar esse texto. Para deletar é muito simples, ou você seleciona a célula e aperta Delete, ou você clica 2 vezes, ativa, seleciona e apaga. Tá? Então, tanto faz também o jeito de apagar. E agora, viu que tirou o texto que estava mais extenso e ficou só esses textos menores? Se eu vier aqui novamente, aqui em cima na coluna, ó, joguei para o lado direito para mudar o cursor, né? E dou 2 cliques com o botão esquerdo, ele ajusta a coluna para o tamanho do maior texto que está presente naquela coluna. Então, antes o texto era seja bem-vindo ao Excel e agora é o curso de Excel. Então, vou colocar de novo aqui, ó. Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Excel. Agora eu vou ensinar um outro comando muito importante. Preste atenção que aqui, conforme eu fui escrevendo, ele já foi quebrando o texto, né, na linha, né, ele foi mudando de linha. Isso chama quebrar o texto. E aí você pode ver que ele selecionou esse comando aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Então, se eu seleciono essa célula e clico em quebrar texto automaticamente, ele tira essa quebra do texto e aí o meu texto ele fica escrito numa única linha. Então, como que eu faço? Né? Se eu escrever numa segunda célula aqui a mesma coisa, por exemplo, ó, olá, seja bem-vindo. Veja que o primeiro texto que antes estava passando aqui da célula, ele continua aqui na célula, então aqui por cima, ó, pela barra de fórmula, você consegue ver que o texto está completo, porém a visualização ficou cortada, porque eu coloquei algo escrito na célula seguinte. Então aqui vai ser a mesma coisa. Veja que na célula E, que nós estamos aqui, né, célula E4, o texto dela, olá, seja bem-vindo, ele passa por cima da célula F e da célula G. Agora, se eu vier aqui, selecionar a célula F4, então tá vendo? Quando, por mais que o texto parece que ele é da célula E, né? Ele é da célula E, mas parece que ele vem vindo para frente. Quando eu seleciono a célula F, ele não faz parte da célula E. Não sei se ficou bem claro, ó. Se você olhar só o que eu escrevi na célula E, da forma como está formatado, o texto corta. E por não ter essas duas linhas aqui, ó, dá a impressão que isso é uma célula só que não é. Então eu vou vir com a setinha para você entender, ó. Tá vendo? Então existe aqui a célula F4, e se eu escrever na célula F4 qualquer coisa, ele faz o mesmo efeito, tá? Então, como que você pode corrigir? Ou eu seleciono aqui os mesmos 2 cliques, ele já ajusta o tamanho, os mesmos 2 cliques e os mesmos 2 cliques, e ele ajusta o tamanho das colunas para o tamanho do texto. Ou, por uma questão visual, você pode querer que essa coluna fique realmente desse tamanho. E aí, para você não perder o que está escrito, você seleciona a célula, igual está aqui, e vem nesse comando quebrar texto automaticamente. E aí ele distribui o texto nas linhas, tá bom? Quebrar texto automaticamente. Esse aqui ele está cheio, né? Mas se eu encurtar, ele divide nas linhas. Então presta atenção, ó. Esse aqui ele não está com o quebrar texto automaticamente selecionado. Então se eu estreitar a coluna, ele não divide em uma segunda linha esse texto. Agora, se eu colocar quebrar texto automaticamente, ele divide esse texto em mais linhas, tá? Então, agora que a gente viu a forma manual de ajustar o tamanho da coluna, você pode também querer ter uma forma um pouco mais padronizada, para você não ficar com uma coluna de uma largura, a outra coluna de outra largura e a outra coluna de outra largura, e tentar ficar ajustando isso no olhômetro. Então, existe um comando que você vem aqui, ó, clica com o botão direito na coluna. Então, ó, vou mostrar de novo. Selecionei a coluna aqui, clico com o botão direito e aí eu venho em largura da coluna. Ele me mostra que essa coluna está com uma largura 19. E aí eu posso colocar aqui, eu quero 35. E ele vai atualizar a largura da coluna para 35. E aí eu posso fazer isso para essa daqui também. Largura da coluna, 35. Dou um Enter e aí ficou a largura da coluna D igual à largura da coluna E. Preciso fazer isso uma por uma? Não.
Existe uma maneira de você fazer isso para o documento inteiro, que você clica aqui, ó, nessa setinha, tá vendo? Ó, vou clicar fora, ó, vou selecionar de novo, bem aqui, ó, é em cima do 1 e do lado esquerdo do A, aqui, ó, bem nesse cantinho. Você clica com o botão esquerdo, ele seleciona a planilha toda, e aí eu posso colocar aqui, ó, largura da coluna. Eu quero a planilha inteira com largura, vou pôr uma largura pequena para você ver como muda, tá? 10. E aí ele estreitou todas as colunas e ficou padronizado com 10. Isso também serve para a linha. Então, quando você vem aqui, só que a linha, né, então coluna é largura, porque a gente está falando na horizontal, e linha é altura. Então, olha aqui como o texto está cortado. Depois que eu mudei para 10, eu quero enxergar esse texto, porém eu não quero mudar a largura da coluna, eu quero aumentar a altura da linha. Mesmo comando da coluna, você vem com o cursor aqui para baixo, ele muda para esse sinal, e você pode segurar e arrastar para o tamanho que você quiser, tanto faz aqui se for no olho ou não. E você pode também clicar com o botão direito e escolher a altura da linha. Então ela está com 113, eu quero, por exemplo, padronizar com 150. E assim você pode formatar sua linha uma por uma. Então se eu quiser também vir na linha de baixo aqui, colocar a altura da linha, eu quero que essa fique com 50. E aí eu vou formatando linha por linha, dependendo da minha necessidade, ou eu também posso formatar todas as alturas de linha, selecionando aqui no cantinho, venho com o botão direito em qualquer uma das linhas, tá? Quando eu seleciono o documento inteiro aqui, ó, eu posso vir em qualquer uma das linhas que ele vai replicar para as demais linhas do documento. Então eu quero todas com 50. E agora ficaram todas as linhas com 50 de altura, tá bom? Então, quando você vai, de novo, formatar uma linha que você queira, você só seleciona aquela linha e vem a altura da linha. Quando você quer formatar o documento inteiro, você vem e seleciona aqui no cantinho, que ele faz a seleção total da sua planilha. Agora eu vou voltar aqui, ó, eu não vou salvar, para a gente não ficar com a planilha bagunçada. Eu vou abrir de novo e a gente tem a planilha do jeito que ela estava. Então agora a gente vai aprender alguns comandos de formatação da célula aqui, tá? Então, o primeiro deles, que é importantíssimo, é sobre o conteúdo da célula. Então, esse aqui, ó, ele está num formato geral, tá vendo? Eu vou digitar alguns números aqui, por exemplo, 50, eu vou pôr o mesmo 50 aqui e o mesmo 50 aqui. Então, esse daqui, ele está em formato geral. Se eu colocar essa célula também, formato geral, 50, o 50 está no geral, 50 no geral, 50 no geral. Agora, se eu quiser colocar isso daqui em número, eu selecionei a célula, vim aqui e selecionei o formato que eu quero, número. E aí você viu que ele já me colocou aqui os dois zeros. E aí eu falo, mas eu quero olhar mais casas decimais. Eu posso vir nesse comando aqui, ó, de aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Se eu clicar com a setinha para a esquerda, ele me adiciona mais casas decimais. Se eu clicar aqui para a direita, ele vai reduzindo a quantidade de casas decimais. Eu vou antecipar aqui, já vou te falar sobre regra de arredondamento. Então, se eu tenho um número, por exemplo, 50,8, como eu deixei com somente duas casas decimais, ele já arredondou para 51, mas presta atenção que a célula mostra que é 50,8. Tá? Então, se você clicar aqui para editar a célula, ele te mostra o valor real. Só que como eu deixei só com duas casas, ele arredonda automaticamente para cima. Então, se eu aumentar aqui, ó, o número de casas, tá vendo? Ele mantém o 50,8. Então, você tem que tomar bastante cuidado quando você for editar dados numéricos com a quantidade de casas decimais que você quer enxergar para não ter uma visão míope, né? Essa visão arredondada. Às vezes o número tem que ser 50,8 e não 51, dependendo da formatação que você utilizar. Então, agora a gente já aprendeu aqui a parte de número. Se você for fazer uma planilha, então essa daqui continua no formato geral, que é o formato que vem quando você abre o documento, e aí você quer mexer com valores, né, dinheiro, você pode vir aqui e selecionar a formatação de moeda. E aí posso fazer essa formatação para células vazias, ó, elas estão em geral, eu venho aqui e coloco moeda. Então essas células aqui estão todas com a formatação de moeda. Então quando eu digitar o mesmo número 50,
qualquer número aqui, ele automaticamente já deixa na formatação de moeda, tá? Então, se eu continuar fazendo até acabar, ele já entendeu que eu estou usando moeda para tudo e copia a formatação de moeda. Então aqui, ó, da última, eu já estou no formato geral. E ele trouxe a formatação do de cima. Então ele tem alguns comandos automáticos, tá? Então se eu quiser falar, não, daqui para baixo não é mais moeda, daqui para baixo realmente é geral, aí eu tenho que tirar a formatação. E aí se eu continuar escrevendo, aí ele voltou, ele entendeu que as células anteriores estão no formato geral e ele continua mantendo no formato geral. Então isso daí você também tem que tomar cuidado quando você vai fazer algum comando de replicar muitas coisas ou copiar e colar os dados, que a gente também vai ver mais para frente. E esse último daqui, eu posso colocar um comando de hora ou posso colocar também data, então depende. Então eu vou colocar aqui, ó, dia 29/6 de 2021. Ele já ajustou aqui a largura da coluna automático, né? Você pode perceber. E aí ele tem aqui data, data completa. Aí tá vendo que ele apareceu esses hashtags aqui? Veja que aqui existe um valor certo. Então, normalmente quando tem esse hashtag, é uma indicação do Excel de que a sua coluna está apertada demais para o que está escrito na célula. Então, eu dei os 2 cliques, igual a gente já aprendeu, e ele me mostra a data no formato completo. Tá? Então, eu escrevi isso aqui na célula, 29/6/2021, porém eu formatei para ter a data no formato completo. Então, se eu quiser data abreviada, ele volta para o formato de dia, mês e ano. Se eu clicar no data completa, ele vem aqui para o formato escrito. Tá? Uma outra, aqui a gente tem, vamos voltar no 50 aqui, eu vou tirar o formato e vou deixar no geral, né? Então a gente está com o nosso 50. Você também pode colocar em porcentagem, né? Em valor percentual. Então o 50 eu quero ele dá aqui, ó, vezes 100, tá? Então, por exemplo, se eu puser o número 1, ele vai me dar 100%. Então o 1, eu posso clicar nesse atalho também, porcentagem, tá? Ou eu posso ter o 1 e vir aqui e clicar na porcentagem. E aí ele dá como inteiro, ele entende que o 1 é um inteiro. Por isso que quando a gente pôs 50, ele apareceu aqui 5.000%, porque ele entende que é 50 vezes 100. Então o 1 é um inteiro. Então se eu colocar aqui, ó, 0,5, isso vai ser o nosso 50%. Tá bom? Então você tem que tomar cuidado com essas regrinhas. Você também tem alguns outros estilos de formatação que você pode fazer a partir daqui. Inclusive, quando tem texto, é até recomendado você formatar como dado de texto, porque quando alguém vai copiar um dado da sua planilha do Excel, por exemplo, para um outro arquivo, um bloco de notas que seja, é importante que seja reconhecido que isso daqui é um texto, senão você pode ter quebra nos dados, né? Você está puxando um dado, o outro programa interpreta aquele dado de forma diferente e isso daí acaba bagunçando essa transferência dos dados. Agora que a gente já aprendeu o tipo de formatação, vamos aprender um pouco mais sobre a parte estética da célula. Então, como que eu posso mexer um pouco aqui no texto, tá? Vamos criar uma planilha rapidinho aqui. Então, eu vou criar uma, você pode excluir as colunas também, tá? Então, por exemplo, essa coluna está larga, essa está numa largura menor, essa está numa largura maior, tá? Eu falo, eu quero fazer uma tabela praticamente do zero aqui. Eu posso excluir essas colunas e aí ele simplesmente trouxe aquelas colunas aqui para trás. Tá? Eu vou dar um exemplo, vou já ensinar como você faz para colorir uma coluna. Selecionei a coluna aqui com o botão esquerdo, selecionou a coluna inteira e eu venho aqui na lata de tinta e eu clico em cor de preenchimento. Então veja que se eu excluir a coluna D, o que era a coluna F virou coluna E. Então eu vou tirar mais uma, eu vou tirar a coluna D. Essa coluna aqui, ela vai movimentar para o lugar da coluna D. Então presta atenção, cliquei com o botão esquerdo, cliquei com o botão direito aqui, vim excluir. Ela tirou isso. E da mesma forma eu posso inserir. Então, digamos, eu quero levar essa coluna mais para frente porque eu vou pôr alguma outra coluna aqui no meio. Então eu selecionei aqui a coluna com o botão esquerdo, clico com o botão direito, inserir. E aí entrou uma coluna entre a C e a E.
Então, ó, vou inserir mais uma coluna aqui, ó. Clico na coluna com o botão direito e inserir. Criou uma coluna nova aqui no meio. Isso também serve para as linhas, tá? Então eu vou selecionar aqui a linha 5, tá? Ó. De novo, cliquei na linha 5, selecionou a linha inteira, coloquei também aqui a cor amarela na linha inteira. Vou excluir a linha 4. Aí eu tirei a linha de cima e tudo que estava para baixo sobe uma linha, tá? Então não é só essa linha que sobe, a planilha inteira sobe. Vou pôr alguns dados aqui para você ficar mais fácil de ver. Então, ó, vou excluir a linha 2, tá? Excluir. Ela puxou a planilha toda para cima. E da mesma forma, se eu quiser inserir uma linha aqui no meio, eu clico com o botão direito e venho em inserir. Então, agora a gente está completo com a parte de linhas e colunas. Você fala, ah, não quero mais esse amarelão. Ou eu posso selecionar aqui, clicar na cor do preenchimento e tirar, tá? Então, ó, de novo, selecionei aqui, vim na parte de preenchimento, cliquei em sem preenchimento. Ah, eu quero mudar a cor. Venho na parte de preenchimento, escolho a cor que eu quiser, ou eu posso simplesmente, se não me fizer diferença, excluir aqui, e aí ele tira aquela coluna. Da mesma forma aqui na linha. Seleciono, posso tirar a cor do preenchimento, ou então eu posso vir aqui, escolher outra cor de preenchimento, ou simplesmente, se eu quiser limpar, eu posso excluir. E aqui os dados, mesma coisa, tá? Selecionei e apertei Delete. Então vamos aprender agora na parte de seleção de células. Como que funciona isso que eu fiz? Então eu vou pôr alguns dados aqui, tá? Selecionei. Cliquei com o botão esquerdo, ele seleciona uma célula só, tá bom? Deixa eu só acertar aqui. Ah, você pode também escrever por cima, tá? Selecionei a célula, escrevi por cima, eu substituo o valor que estava na célula. Então, ó, 35, se eu simplesmente apertar o número 2 do teclado e Enter, ele já substituiu para mim. Então vamos lá para não perder o foco aqui, ó. Como que eu seleciono? Eu quero selecionar todas essas células. Então, eu clico com o botão esquerdo e seguro e arrasto para baixo até a célula que eu quiser. Se eu quiser passar, eu seleciono todas. Se eu quiser só onde tem valor, eu paro aqui com o mouse. Esse é um exemplo de você selecionar com o mouse, tá? E aí você pode também, eu quero editar, eu quero mudar a cor aqui, quero tirar o preenchimento, quero mudar a cor do texto, tá? Então aqui é para o preenchimento do fundo da célula, eu vou tirar o preenchimento, ou eu posso adicionar o preenchimento, e aqui é para a cor do texto, então eu quero a letra preta, eu quero a letra em azul, eu quero a letra em vermelho. Tá? Então esses dois comandos são bastante utilizados para a parte de formatação de cor do fundo da célula e de cor do texto. Mesmo aqui selecionado ainda, você pode utilizar esses comandos daqui para formatar o seu texto. Então, como eu estou com todos selecionados, se eu clicar em negrito, ele dá um negrito em todos. Tá? Eu vou até pôr a cor preta para ficar mais nítido. Ó, negrito em todos, itálico em todos, sublinhado em todos. Então você pode usar esses três comandos para editar o texto. Ah, mas eu quero fazer só no primeiro. Então você seleciona só a primeira célula, negrito na primeira célula. Quero fazer nos três primeiros. Seleciona os três primeiros, negrito. Tá? Agora um outro comando para selecionar. Então, primeiro eu vou te ensinar a copiar, tá? Para a gente já aproveitar aqui. Eu tenho essa célula número 2, em vez de eu ficar digitando toda hora 2, Enter, 2, Enter, 2, Enter, 2, Enter, 2, Enter, eu posso copiar isso daqui assim, ó. Então presta atenção, eu trago o cursor para a parte da direita aqui da célula. Veja que ele muda da cruz com o meio branco para a cruz preta, né, fininha. Então quando você leva aqui nesse quadradinho da direita, nesse grip que é chamado, você clica e arrasta, ele copia, tá bom? Já vou explicar algumas regrinhas da cópia aqui. Então eu vou copiar para baixo aqui o quanto eu quiser. Copiei um monte, tá vendo? Dá para você ver aqui pelo tamanho dessa barra de rolagem aqui, ó. Aí, se eu viesse aqui com o mouse, clicar e segurar e arrastar para baixo, ele fica difícil de controlar aqui. Ele vai passar, e aí eu volto, e aí ele passa, e aí eu tento parar aqui no lugar. Fica complicado. Então existe uma maneira mais fácil, pelo teclado, de você fazer essa seleção. Então a primeira você vai clicar com o Ctrl, né? Ó, selecionei a primeira célula, que eu quero selecionar todas as células que tem o número 2 aqui, né? Todas que estão em amarelo. Então é da primeira até a última. Eu cliquei na primeira que eu quero, que é essa daqui. Clico com o Ctrl e seguro.
clico com o Shift, com o Ctrl segurado, então é Ctrl Shift ao mesmo tempo e setinha para baixo. Ele selecionou todas, tá? Então aqui eu estou rolando com o scroll do mouse para você ver, ó. Ele selecionou desde a primeira até a última, tá? Então, por que com a setinha para baixo? Porque eu estava no topo e queria selecionar até a última lá de baixo. O comando funciona invertido? Funciona. Então, se eu estou na última e quero selecionar até a primeira lá de cima que tem valor, Ctrl, Shift e setinha para cima. E aí eu solto tudo, tá? Então, seguro o Ctrl, seguro o Shift e dou um clique na setinha para cima, ele vai selecionar até a última. Se for para a esquerda e para a direita, então preenchi aqui, ó, tá? Vou colorir aqui para ficar mais fácil de ver. Mesma coisa, Ctrl Shift, quero até a última da direita, selecionou tudo. Quero da direita para a esquerda, Ctrl Shift da esquerda. Então você sempre tem que prestar atenção no seguinte, qual que é a célula que você quer que comece a sua seleção? Por exemplo, é essa. Então eu quero daqui até a última, Ctrl Shift, setinha para baixo. Ele vai selecionar da primeira que você deixou selecionada até a última, certo? E aqui no horizontal mesma coisa, Ctrl Shift para a direita. Agora presta atenção que a gente vai fazer um comando um pouco mais avançado nessa parte de seleção de células. A gente vai selecionar, mas eu não vou querer nem essas daqui de cima da ponta e eu não quero essas 5 últimas aqui. Então presta atenção. Por mais que isso daqui tem bastante número, você fala, eu quero um comando mais fácil. Então, ó, eu não quero as 4 primeiras, então eu começo a partir dessa, repito aquele comando, Ctrl Shift, setinha para baixo, solto o Ctrl, mantenho o Shift pressionado e venho com a setinha para cima quantas células eu quiser. Então, a cada clique da setinha para cima, ele tira a seleção das últimas. Tá bom? De novo, hein? Vamos lá. Não quero as 4 primeiras. Então, ó, 1, 2, 3, 4, eu quero a partir da quinta. Ctrl, Shift, setinha para baixo, selecionei todas. Solto o Ctrl, continuo segurando o Shift, setinha para cima. Cada clique da setinha, ele tira uma célula por uma. E aí você pode tirar quantas você quiser. Tá? Então esse daqui também é um recurso. Funciona para horizontal? Também funciona. Então eu não quero as duas da ponta, eu não quero essa e não quero essa. Então eu venho aqui, Ctrl, Shift, setinha para a direita, solto o Ctrl, seguro o Shift ainda, setinha para a esquerda. E aí eu tenho a seleção que eu desejo. Seguindo ainda na linha de formatação, você pode aumentar o texto da célula. Então seleciono um, posso vir aqui, posso escrever, por exemplo, Excel. E aí eu quero aumentar esse texto, eu quero mudar o estilo da letra, tá? Então você pode utilizar essas ferramentas aqui também. Então, vou aumentar a coluna aqui para ficar mais claro. E aí você escolhe a letra que você quiser. Deixa selecionado aqui, Calibre Light, enfim, tá? Então você pode brincar com isso. Ou, em vez de mudar o tamanho por aqui, por esse número, você pode também digitar, por exemplo, aqui tem 36 e 48, mas eu não quero esses dois números, está muito grande essa diferença, ó. Eu quero 40, então você digita aqui 40 e dá um Enter, e aí ele ficou com o tamanho 40. Você também pode utilizar esse daqui, ó, aumentar na mão, cada clique aumenta e aqui nesse daqui diminui, né? Então a setinha para cima aumenta a fonte, setinha para baixo aqui diminui a fonte. Então esses são os comandos de formatação. Agora a gente vai aprender a colocar borda nas células, né? Então você pode ver que quando eu coloquei a cor amarela ficou um negócio só, né? Ele está tão mais bonitinho assim com essas divisões, né, das células, só que se a gente colorir muita coisa aqui, ó, ele dá uma cor sólida, né? Sem divisões. E aí se eu tiver números aqui, fica até difícil de saber onde começa uma célula, onde termina a outra, ou então, né, se tiver uma formatação mais assim, fica meio esquisito. E aí você fala, como é que eu faço para visualizar onde começa uma célula, onde termina a outra? Sem ter que ficar clicando assim, né? Eu quero saber de todas. Então você pode selecionar aqui, igual a gente já aprendeu. Eu posso também, mantendo, ó, cliquei e segurei. A gente fez a seleção só na linha ou só na coluna, mas você pode clicar e segurar e também fazer numa área. Então, clica, segura e arrasta para a área que você quiser. Então, nesse caso, eu quero daqui até aqui.
Eu posso clicar, segurar e arrastar, ou eu posso fazer com as setinhas. E para fazer a seleção com a setinha, você precisa ter dados aqui. Se eu fizer só essa coluna aqui, ó, Ctrl Shift, jogar para a direita, ele vai para o infinito. Então eu volto aqui, eu preciso ter dados aqui. Eu vou copiar isso daqui para cá, para a direita. Então lembra aquele mesmo comando, eu vou repetir, que a gente copiou a célula para baixo. Eu posso pegar, selecionar tudo e eu vou copiar agora para a direita. E aí ele me copiou essa matriz aqui, né? Vamos lá, Ctrl Shift, setinha para baixo, Ctrl Shift, seguro, setinha para a direita. E aí ele selecionou essa área para mim. E aí como que eu coloco borda na célula? Eu venho nesse comando aqui, tá vendo? Clico na setinha e ele me dá várias opções de borda. Então eu quero borda em todas as células, em todos os lados. Eu clico nessa seção. Ah, ficou muita borda, eu só queria uma borda contornando. Então, eu tiro todas as bordas, né? Ó, veja, é sempre na seleção. Selecionei a área toda, quero borda só em volta. Então, presta atenção. Se você selecionar essas 4 aqui, esse comando ele vai dar a borda nessa seleção que você fez. Então, ó, se eu selecionei as 4, cliquei na borda, ele vai dar a borda só nessas 4. Se eu selecionar uma única célula, cliquei na borda, ele vai colocar a borda naquilo ali. Selecionei essa área aqui, quero borda em todas. Cliquei aqui, ele vai me dar borda em todas. Tá? Então toma bastante cuidado, você tem que treinar isso daqui para entender como que você quer a sua borda. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou zerar essa planilha para a gente fazer um exemplo mais prático e entender como funcionam as bordas. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dia da semana. Dia da semana. E aí eu vou colocar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo. Vamos pegar, por exemplo, o calendário aqui, né? Então, ó, a segunda-feira, dia 5. Vamos colocar aqui, ó. Então, dia 5, terça 6, quarta 7. E eu vou copiar aqui. E ele já entende que aqui é uma sequência. Então, ó, presta atenção. Se eu clicar no 12 e esticar, ele repete só o 12. Se eu puser um 13 aqui e esticar só o 13, ele repete só o 13. Agora, ó, deixa eu finalizar o comando para você ver. Ele copia só o 13. Agora, se eu coloquei 12, 13 e aí eu seleciono os dois, e depois eu venho aqui e copio, ele entende que é uma sequência. E aí ele vem completando para mim. Então eu preciso só dar os dois primeiros, seleciono os dois e estico aqui. Como se fosse um calendário aqui, tá? 25, 26, 27, só para você ter um exemplo aqui para a gente formatar legalzinho essa célula aqui, tá? Então presta atenção. Aqui, ó, para não ficar tudo a mesma coisa, você fala, eu quero deixar mais bonitinho. Então eu venho, ponho um negrito, eu seleciono a coluna toda aqui e aplico o que a gente viu, né? Dei os dois cliques, ó. Ele trouxe escrevi errado. O domingo aqui, ele é um nome maior do que terça, então a coluna ficou muito mais larga do que terça. Você fala, esteticamente não ficou legal, né? Se é tudo a mesma coisa, então eu quero que fique padronizado. Eu venho na coluna maior, que é o domingo, largura da coluna 9,57. Então legal, 9,57, seleciono todas, largura da coluna, posso colocar um pouquinho maior que não vai dar muita diferença, 9,6. E aí todas ficaram padronizadas. Aí eu seleciono aqui, ó, eu quero que isso daqui fique mais bonitinho, está muito para a direita, eu quero que fique centralizado, quero que fique a altura não vai mudar porque a gente está com uma linha só, né? Mas eu quero que fique centralizado. Aí você fala, eu quero colocar aqui, ó, uma borda mais grossa, só que veja que ele colocou só na seleção. Então se eu quiser cada um, eu posso vir um por um aqui, colocando essa borda mais grossa, para você ver como é que fica. Eu vou até inserir uma linha aqui, porque a borda da parte de cima ela fica colada na coluna, não aparece, né? Mas tem a borda também em cima. Ou você pode vir aqui, seleciona todas, aí eu quero mais bordas, e eu posso incluir aqui, ó, eu quero que a do meio também
aconteça. Eu dou um OK e aí ele colocou borda em todas as do meio. Então vamos lá, só para finalizar o comando. Presta atenção agora nesse detalhe de formatação de borda. Quando você seleciona as bordas de baixo, e aí eu venho aqui e eu quero colocar essa borda mais fina, todas as bordas, ó, presta atenção, em cima aqui, ó, embaixo da escrita segunda, essa parte inferior, ela tem uma borda grossa. Quando eu seleciono as células embaixo e eu falo, eu quero todas as bordas com essa linha fina, olha o que ela faz. Ela tirou a borda grossa da parte de baixo que a gente tinha colocado aqui antes. Então você tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de formatação para você não fazer o trabalho duas vezes, tá? Então é mais fácil fazer primeiro a borda mais fina e depois você vem aqui em cima e faz a borda mais grossa. E aí o comando que você fez por último ele vai ficar aqui. E aí ficou mais formatado. Você fala, mesmo assim, pô, tá tudo muito preto. O que dá para você fazer? Ah, dá para você colocar aqui um azul clarinho. Ou você pode até colocar um azul mais escuro e colocar esse texto em branco. E aí você vai dando uma cara melhor aqui para a sua planilha, dependendo do que você quiser. Esse dia da semana não precisa aqui, tá? Era só para demonstrar aqui. E a gente já começa a ter a nossa construção das primeiras tabelas, tá? Então a gente aprendeu bastante comandos bem básicos de preenchimento de célula, formatação de célula, copiar dados da célula. Então eu ensinei você a copiar o dado por aqui, tá? Isso é um comando de copiar. Ou você pode simplesmente selecionar a célula, Ctrl C, Ctrl V, que também funciona, tá? Então eu posso vir aqui de novo, ó, Ctrl C e venho aqui Ctrl V. Posso dar quantos Ctrl V eu quiser. Aí você fala, eu quero cancelar. Se você apertar o ESC, veja que ele tirou aqui a seleção da célula de origem. Então, ó, cliquei no 28, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo onde eu quiser. Aí ele mostra para você qual que é a célula que está sendo copiada. Se você quiser cancelar, você dá um ESC e ele tira essa seleção. Tá bom? Então aprendemos aí bastante comandos básicos. Agora a gente vai aprender os próximos comandos que vão ser um pouco mais elaborados a partir desses. Então é importante você praticar um pouco mais desses comandos básicos para você se familiarizar com essa interface do Excel, com o comportamento das células, do cursor do mouse, para a gente poder evoluir e ir para as próximas aulas.